Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 1. Vamos dar continuidade então ao que nós iniciamos no vídeo anterior, que é a resolução de exercícios e revisão de conceitos que forem necessários para que a gente possa então resolver esses exercícios. Nesse vídeo eu quero tratar basicamente sobre domínio de funções do cálculo 1, tá certo? Só lembrando que para você ter uma função, você precisa de três ingredientes. Você precisa do domínio da função, do contradomínio da função e da lei de formação da função. Muito bem. No cálculo 1, falando especificamente do cálculo 1, o contradomínio, olha, quase sempre é o conjunto dos números reais. Tá? Então, o contradomínio, não se preocupe. No final, se você tiver dúvida, conjunto dos números reais. Tá? É onde as imagens caem. Basicamente é isso. Onde é que vai cair a imagem? Dentro dos reais. Então, contradomínio, pode considerar reais, que você não perde muita coisa. Tá? A lei de formação, ela vai ser dada para você, mas muitas vezes o domínio não vai ser dado. Bom, mas domínio é necessário para você ter uma função. Você não tem função sem a ideia de domínio. Então é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Como que você determina o domínio de uma função, ou o que significa domínio de uma função no cálculo 1, quando a função é dada por uma fórmula ou por uma igualdade, por uma equação. Só lembrando duas coisas. A primeira, quase todas as funções do cálculo 1 são dadas por equações, são dadas por fórmulas. Esse é o primeiro ponto. É claro que tem exemplos em que as funções são dadas por flechas, são dadas por tabelas, são dadas por gráficos. Isso acontece. Mas na maioria das vezes, a função ela é dada por uma equação ou por uma fórmula. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero destacar é o seguinte. Cara, se eu estou gravando um vídeo para você intitulado Domínio de Funções, cara, acredite, esse é um assunto importante. A probabilidade desse assunto cair uma questão desse assunto na sua prova é muito grande. Tá? Então, a minha sugestão é assista o vídeo até o final. Tá? Então, vamos lá. Objetivo é determinar domínios de funções, né, de funções reais, funções de cálculo 1, né? E para isso nós vamos utilizar o livro de cálculo 1 do Stuart na sua 7ª edição. Lembrando o que vem a ser, o que a gente convenciona por domínio quando você está trabalhando no cálculo 1. Se você tem uma função real dada por uma fórmula ou dada por uma equação e o domínio ele não é declarado explicitamente, o que se convenciona é que neste caso o domínio vai ser o conjunto de todos os números reais para os quais a fórmula faz sentido e define um novo número real. Então essa é a convenção de quando você está trabalhando com funções do cálculo que são dadas por fórmulas ou por equações. Por isso, como é que você determina, o que você tem que fazer para determinar o domínio de uma função que é dado por uma fórmula? Você pega o conjunto dos números reais e você exclui todos aqueles números para os quais a fórmula ela burla algum tipo de lei matemática. Por exemplo, se a sua fórmula estiver envolvendo raízes quadradas, raízes quartas, raízes sextas e assim por diante, quando há esse tipo de envolvimento, não tem jeito. Você tem que excluir aqueles valores para os quais o radicando é negativo. O radicando é o sujeito que está dentro da raiz. Tá? O radicando tem que ser positivo. Positivo não, mas maior ou igual a zero. O radicando não pode ser negativo. Os números para os quais o radicando é negativo, esses caras você tem que excluir do conjunto dos números reais. Cuidado. Quando você está trabalhando com fórmulas que envolvem raiz quadrada, sexta, quadrada, quarta, sexta, oitava, décima e assim por diante. Números pares. Tá? Outro exemplo, quando a sua fórmula envolve algum tipo de fração. Quando ela envolve fração, você tem que exigir que o denominador seja diferente de zero.
Então você tem que determinar quais são os valores para os quais o determinante é diferente de zero. Para isso, o que você faz? Você pega o seu denominador igual a zero, resolve uma equação, né, e determina os valores para os quais o denominador é igual a zero. Pega os reais e exclui esses elementos que você encontrou. Isso vai te dar o domínio. Tá? Mais explicitamente, vamos ao exemplo. Vamos ao exemplo aqui que aparece no livro do Stuart. Tá lá na seção 1.1, exercício 37. E ele fala que ele pede para determinar o domínio da função dada por essa fração aqui. X mais 4 no numerador, x ao quadrado menos 9 no denominador. Isso é o que a gente chama de função racional, né? Você tem uma função polinomial no denominador e uma função polinomial no seu numerador. Função racional nesse caso. E o que você precisa para que essa expressão faça sentido? Você precisa que o denominador seja diferente de zero. Se você jogar o x, por exemplo, igual a 3, joga x igual a 3 aí. O numerador vai dar 7. Tudo bem, não tem nenhum problema. 3 mais 4, 7, beleza. O problema está no denominador. O denominador ficaria 3 ao quadrado menos 9. 9 menos 9, 0. Então a função calculada no 3 daria 7 sobre 0. Não pode. Essa fração não faz sentido. Numa fração, o denominador tem que ser diferente de 0. Então você observa, não adianta você querer calcular a f no número 3, a imagem da função do número 3, porque não vai ter. Do menos 3 é a mesma coisa. Menos 3 ao quadrado é 9. 9 menos 9, 0. Ah, mas em cima vai dar 1. Tudo bem, 1 sobre 0. Não está definido. Então a função ela não tem imagem quando x for 3 e quando x for menos 3. Então, para esses dois valores, a função não está definida. Então, você pega os números reais e tem que excluir esses dois valores. A questão é, será que tem mais do que esses dois? Então, para isso, para descobrir se tem mais valores onde a função não está definida, o que você vai fazer? Você vai pegar esse denominador aqui e você vai igualar ele a zero. Então, você vai ter x menos 9 igual a zero, isso vai te dar, x quadrado menos 9 igual a zero, isso vai te dar x quadrado igual a 9. X quadrado igual a 9 significa que o x é mais ou menos a raiz de 9, ou seja, que x é igual a mais ou menos 3. Então, de fato, a sua função ela não está definida nem no 3 e nem no menos 3, e só nesses dois números. Então, quem vai ser o seu domínio? Todos os números reais que são diferentes do 3 e do menos 3. A definição, é a convenção aqui de domínio. É o conjunto de todos os números reais para os quais a fórmula faz sentido e define um número real. Essa fórmula não define o número real apenas quando x for igual a 3 ou igual a menos 3. Então você pega os reais e exclui eles. Se você quiser escrever isso como uma união, você pode escrever assim, a união de menos infinito até menos 3, aberto, intervalo aberto, né? Tanto no menos infinito como no menos 3. União, intervalo aberto de menos 3 a 3. União, intervalo aberto de 3 até mais infinito, né? Ou seja, esse conjunto aqui, esse conjunto dos números reais, que são diferentes de 3 e de menos 3, você pode escrever ele como uma união desses três intervalos abertos. E isso vai ser o domínio da sua função. Nós pegamos todos os reais, excluímos aquele em que a fórmula não faz sentido, que é o caso do 3 e do menos 3. Essa função agora, ela também está na seção 1.1 do Stuart, se eu não me engano é o exercício 39. Se eu não me engano, ou 37. Alguma coisa assim. Dá uma olhada, seção 1.1. E ele pede para calcular o domínio da função f de t, que é dada por raiz cúbica de 2t menos 1. Tá? Observe que aqui a sua fórmula, ela envolve uma raiz cúbica. E numa raiz cúbica, o radicando pode ser qualquer número. Por que ele pode ser qualquer número? Porque a raiz cúbica está definida para qualquer número real. Inclusive para número negativo? Inclusive para número negativo. A raiz cúbica de menos 8, por exemplo, é menos 2. Menos 2 ao cubo é menos 8. Né? Se fosse raiz quadrada, bom, aí a coisa seria diferente. Mas raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima, números negativos, elas também estão definidas. Nesse caso aqui, raiz cúbica está bem definida. Então, por exemplo, quanto que vale a f de 9 meios? Então, você vem aqui no lugar do t,
e troca por 9,5. Né? Então vai ficar a raiz cúbica de 2 vezes 9,5 menos 1. Né? Esse 2 corta com esse 2, fica 9 menos 1, 8. Então fica a raiz cúbica de 8, que é 2. Então a f de 9,5 é 2. E quanto que é a f de menos 7,5, por exemplo? Então você vem aqui na sua fórmula, troca o t por menos 7,5 e você vai obter isso aqui, raiz cúbica de 2 vezes menos 7,5 menos 1. Esse 2 corta com esse 2, raiz cúbica de menos 7 menos 1, raiz cúbica de menos 8, que é menos 2. Né? Bem, as raízes cúbicas estão definidas para números negativos. Elas estão definidas para todos os reais. Nesse caso, o domínio da nossa função é o conjunto de todos os números reais. No exemplo anterior, tivemos que excluir o 3 e o menos 3. Aqui não. Aqui nós podemos calcular a função em todos os números reais, ou seja, o domínio é o conjunto dos números reais. Tá? Não é explicitado o domínio inicialmente. Ó. Esse aqui, um pouquinho mais emblemático. Pede para determinar o domínio dessa função aqui. Ó. Ela é dada por uma fração e no denominador aparece uma raiz quarta em que o radicando é um polinômio de grau 2. Então, a função é 1 sobre a raiz quarta de x quadrado menos 5x. Muito bem. Não precisa se preocupar com o numerador aqui. Você precisa se preocupar com o denominador. A primeira coisa que você precisa se preocupar é que o seu denominador seja diferente de zero. Essa é a primeira coisa. Tá? Ou se preocupar quando o denominador é igual a zero. Pergunte, quando que o denominador é igual a zero? Só quando o radicando for zero. Quando esse número que aparece aqui dentro, x quadrado menos 5x, quando isso for igual a zero, aí você vai ter problemas. Fora isso, de boa. De boa. Tá? Só que você precisa de mais, né? Você precisa que o seu radicando seja maior ou igual a zero. Então, além de ele não poder ser zero, tem que ser maior ou igual a zero. Moral da história, o seu radicando tem que ser maior ou igual a zero e diferente de zero. Significa, o radicando tem que ser positivo, tem que ser maior do que zero. Tudo bem? Então vamos ver quando que esse radicando é maior do que zero. Esse radicando vai ser maior do que zero se esse produto aqui for maior do que zero. O que eu fiz aqui? Eu coloquei o x em evidência. Eu escrevi x quadrado menos 5x, eu escrevi como x que multiplica x menos 5. E eu quero que este produto aqui seja um número positivo. Bom, eu vou te perguntar. Quando que um número é positivo? Quando que o produto de dois números é positivo? A primeira possibilidade é quando os dois forem positivos. Tanto o x quanto o x menos 5. Quando eles forem números positivos, então você tem que o produto é positivo. Quando que eles serão positivos também? Quando ambos forem negativos. Quando você tem o x menor que zero e o x menos 5 menor que zero, quando você tem essas duas coisas acontecendo, quando você faz o produto deles, isso vai dar um número positivo. Menos vezes menos dá mais. Negativo vezes negativo dá um número positivo. Então, uma das coisas que tem que acontecer é isso daqui. Acontece isso ou isso. Vamos lá. X maior que zero e x menos 5 maior que zero, você pede que o x seja maior que 5. Se o x for maior do que 5, se o x for maior que 5, ele vai ser maior que zero. E nesse caso, x menos 5 vai ser maior que zero também. Se acontecer isso daqui. Então, o primeiro caso significa que o x é maior que 5. Ou o x é menor do que zero. Por quê? Porque se o x for menor que zero, ou seja, for um número negativo, um número negativo menos 5 continua dando um número negativo, dá mais negativo ainda. Então você teria um número negativo vezes um número negativo que dá positivo. Né? Então por isso que aqui essa inequação aqui vai acontecer quando o x for maior do que 5 ou quando o x for menor do que zero. E neste caso, quem que vai ser o domínio? Todos os números reais que são maiores do que 5 ou
menores do que zero. Então você pode escrever assim, ó, isso é a união do intervalo aberto de menos infinito até zero, união com o intervalo aberto de 5 até mais infinito, que é exatamente a descrição deste conjunto aqui como união de intervalos. Tá? Observe, por exemplo, quanto que vale a f de 2? Observe que o 2 está fora do que a gente calculou como domínio aqui. Vamos ver? Ó, o que vai dar a f de 2? A raiz quarta de 2 ao quadrado menos 5 vezes 2. Tá? O que vai dar isso daqui? 1 sobre a raiz quarta de menos 6. 2 ao quadrado é 4. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Menos 10 mais 4, menos 6. Quanto que dá 1 sobre a raiz quarta de menos 6? Não existe. Porque a raiz quarta de menos 6 não é um número real. Não está definido. Se o denominador não está definido, a fração não está definida, e você não tem como calcular a imagem do 2. Justamente porque o 2 está fora do domínio. Se você quiser calcular a f de 0, também não vai dar nada. Também vai te dar também vai burlar. Por quê? Quanto que vai dar a f de 0? Vai dar 1 sobre a raiz quarta de 0. Não pode. Se você quiser calcular f de 5, vai dar 1 sobre 5 ao quadrado é 25, menos 5 vezes 5, também vai dar menos 25, vai dar 25 menos 25, 0. Vai dar 1 sobre 0. Não pode. Né? Então, no domínio, você exclui o 0, você exclui o 5 e todos os números que estão entre 1 e 5. Para esses números não adianta você querer calcular a imagem, porque ela não vai estar definida. Tá? Outro exemplo, mais sofisticado, o domínio da função raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de x. Esta fórmula, ela envolve duas raízes quadradas. Então, a primeira coisa que você tem que pedir é que o x seja maior ou igual a zero. Por que o x tem que ser maior ou igual a zero? Para que essa raiz aqui de dentro faça sentido. E depois, você precisa que essa raiz de fora também faça sentido. Então, você vai pedir que 2 menos a raiz de x também seja um número maior do que zero. Então, você vai pedir as duas coisas, que x seja maior que zero e que 2 menos a raiz de x seja maior que zero. Isso significa dizer que o x é maior ou igual a zero e a raiz de x é menor ou igual a 2. Basta você passar passa esse menos raiz de x lá para o outro lado. Ó. Vai ficar raiz de x menor ou igual a 2. Tá? Quando que isso daqui vai acontecer? Quando que x é maior ou igual a 0 e a raiz de x é menor ou igual a 2? Isso acontece quando x for maior ou igual a 0 e o x for menor que 4. Então essas duas coisas aqui tem que acontecer para que o seu x esteja no domínio. Né? Ele tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4. Então é isso daqui. Você precisa disso, disso e disso. Ou seja, x maior ou igual a 0 e x menor ou igual a 4. Portanto, o seu domínio vão ser todos os números reais, que são maiores ou iguais a 0 e menores ou iguais a 4. Isso te dá o intervalo de 0 a 4. Então, essa função, coitada, só está definida para os números entre 0 e 4. Se você calcular, por exemplo, tentar calcular a f de 16. Pega a f de 16. Troca o x por 16. O que vai te dar? Raiz de 2 menos a raiz de 2. 2 menos a raiz de 16. A raiz de 16 é 4, então ficaria a raiz de 2 menos 4, que é menos 2. Não dá. E o 5? Não dá também? Não, não dá. Porque raiz de 25, raiz de 25 seria 5. 2 menos 5, menos 3. Também não dá. Esses caras são fora do domínio. Tá certo? Eu falei sobre a raiz de 5, né? A raiz de 5 é um número maior do que 2. É um número maior que 2. Porque a raiz de 4 é 2, a raiz de 5 é um número maior que 2. Quando você fizer essa subtração aqui, ó, 2 menos a raiz de 5, isso vai dar um número negativo. Então o 5 não faz parte do domínio. Tá? E assim por diante. Então não tem jeito. Só para esse intervalinho aqui é que essa função aqui está definida e, portanto, esse é o domínio da nossa função. Para finalizar,
Último slide. Último slide, não, último exemplo. Essa fração aqui, ó. A função dada por essa fórmula. X mais 1 no numerador, 1 mais 1 sobre x mais 1 no denominador. Primeira coisa que você precisa, este denominadorzinho aqui tem que ser diferente de zero. Quando que isso aqui é diferente de zero? Sempre que o x for diferente de 1. De menos 1, desculpa. Menos 1. Tá erradinho aqui, faltou um sinal. X diferente de menos 1. Outra coisa que tem que acontecer. Esse denominadorzão aqui, ó, ele tem que ser diferente de zero. Isso daqui ser diferente de zero, vamos ver quando que isso é igual a zero. Quando que isso aqui é igual a zero? Quando isso daqui for igual a zero, passa esse 1 aqui lá para o outro lado com sinal de menos. E agora eu vou passar esse denominador aqui para lá multiplicando. Vai ficar assim, 1 igual a menos x menos 1. Que eu vou pegar o menos 1 e vou multiplicar por isso daqui. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse menos 1, vou passar para cá. E vou ficar com o seguinte, 2 é igual a menos x, ou seja, x é igual a menos 2. Tá? Então, o que eu preciso? Então, quando que esse denominadorzão aqui, ó, quando que ele vai ser igual a zero? Quando que ele não vai fazer sentido? Ele não faz sentido quando o x for igual a menos 2. E esse denominadorzinho aqui, ó, não faz sentido quando o x for menos 1. Portanto, o que eu vou ter? Quem que vai ser o meu domínio? Todos os números reais, que são diferentes de menos 1 e são diferentes de menos 2. Observe que esse domínio aqui, eu não escrevi como uma união de intervalos. Por que não? Porque eu não quis. Mas pode não escrever como união de intervalos? Claro que pode. Tá? Pode deixar assim se você quiser. Basta que você determine quais são os números que não podem fazer parte do domínio. Nesse nosso caso, dessa nossa função, só não vai estar definido para o menos 1, né? Porque daí, se o x for menos 1, vai dar 1 sobre 0, esse denominador, essa fração aqui, não vai fazer sentido, tá? E também quando o x for menos 2. Porque quando o x for menos 2, ó, essa fração aqui ó, vai dar 1 sobre menos 1, que dá menos 1. Que vai zerar com esse 1 aqui. 1 menos 1, 0. Então vai dar 0 também. Não pode. Tá certo? Então, o domínio dessa nossa função fica esse conjunto aqui. Certo? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha prestado atenção, porque essas coisas são importantes. Saber onde é que a nossa função está definida, ela tem uma importância estratégica logo ali na frente. Beleza? Bom, com isso vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês continuem me vendo nos próximos vídeos.